Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão, sabe, daquelas bem profundas que muitos homens acabam enfrentando, às vezes até em silêncio. A pergunta é: o que a sociedade no fundo espera de um homem? E por que será que para tanta gente a resposta parece ser sempre a mesma? Pois é, para muita gente essa resposta não precisa nem ser dita em voz alta. Ela está ali, sabe, nas entrelinhas da nossa cultura. A sociedade, de uma forma bem sutil, muitas vezes sem dizer uma única palavra, nos entrega um roteiro, quase que um manual de instruções que coloca um sinal de igual entre ser homem e ser pai. E olha, isso vai muito além de ser só uma percepção. A paternidade é vendida quase como um pilar central, sabe? Aquele marco que define, que valida a trajetória de vida que se espera de um homem. Mas e se esse roteiro não for para todo mundo? A gente começa agora a explorar justamente isso. Vamos descobrir que essa jornada, que parece tão universal, na verdade tem um lado B, uma realidade paralela. Uma história que, na maioria das vezes, fica completamente na sombra. E a nossa guia para entender essa realidade quase invisível é a pesquisa super inovadora de Robin A. Hadley, no livro dela. É esse trabalho que abre a porta, sabe, que nos permite finalmente dar vozes a um grupo de pessoas que a sociedade por muito tempo preferiu não escutar. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, vamos começar com um dado que é bem conhecido. No caso das mulheres, por exemplo, os números são claros. A gente sabe que mais ou menos 1 em cada 5 mulheres chega ao fim do período fértil sem ter tido filhos. Isso é um fato, uma tendência super bem documentada. Ok, agora vem o ponto-chave. E os homens? Quando a gente tenta fazer exatamente a mesma pergunta sobre eles, o que a gente encontra é um silêncio, um verdadeiro buraco negro estatístico, uma lacuna de dados gigantesca. E essa falta de dados, gente, não é só um detalhezinho técnico, não. É muito mais sério. Isso significa que a experiência de vida de milhões de homens simplesmente desaparece. Fica invisível para as pesquisas, para a sociedade e, o que é pior, para as políticas públicas. Tá, mas por que isso acontece? Quais são os caminhos que levam a essa realidade? Agora, a gente vai ver que a história por trás da não paternidade masculina é tudo menos uma escolha simples. É uma teia de fatores muito mais complexa do que se imagina. E aqui, a pesquisa da Hadley traz uma coisa fascinante. A gente ouve falar o tempo todo do tal relógio biológico das mulheres, né? Pois bem, o que a pesquisa mostra é que os homens são profundamente afetados por um outro tipo de relógio, o relógio social. Sabe aquela pressão, aquela expectativa de que você tem que fazer certas coisas como ser pai na idade certa? Então, não ter filhos, para os homens, raramente é resultado de uma única decisão, um único sim ou não. É muito mais como se vários rios se encontrassem. A forma como a pessoa foi criada, os relacionamentos que teve ou não teve, as reviravoltas da vida, carreira, grana e, claro, a biologia. Tudo isso vai se juntando e, de repente, forma um curso de vida que não era o esperado. Entender os porquês é fundamental, mas agora a gente precisa sentir o peso disso tudo. Vamos mergulhar no custo humano, no impacto emocional profundo que essa jornada silenciosa pode ter. E a pesquisa dá um nome para essa dor que muitas vezes não tem nome. É o que se chama de luto não reconhecido. Pensa só, é o luto por uma vida que não foi vivida, um futuro que não chegou, é uma perda que a sociedade simplesmente não enxerga e, por não enxergar, não valida. E não tem jeito melhor de entender esse sentimento do que ouvindo os próprios homens, né? Essa frase, por exemplo, é de uma força, ela pega um conceito que parece abstrato e transforma em algo visceral. É esse sentimento profundo de estar do lado de fora, sabe? De estar perdendo uma das experiências que a gente considera mais centrais na vida. E claro, a forma de lidar com essa realidade não é uma coisa só, preto no branco. A pesquisa mostra que os homens navegam por isso em diferentes estágios. Tem aquele momento mais aspiracional, de ainda acreditar que vai acontecer, depois vem a incerteza, a contemplação, e para alguns, com o tempo, chega uma espécie de aceitação mediada, negociada com a própria vida. Essa perda, então, tem muitas camadas. Não é uma coisa só. É a perda da relação pai-filho, claro, mas vai além. É a perda de papéis sociais, como o de provedor, de guia, é a ideia de não continuar uma linhagem, é perder o acesso a redes sociais inteiras que giram em torno da paternidade. E lá na frente, é a perda do papel de ser avô. É como se a história de vida que te contaram desde pequeno fosse interrompida no meio. Certo? Mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que a gente deveria estar prestando atenção nessas histórias?
Agora a gente vai conectar esses pontos e ver como essas experiências individuais, na verdade, nos levam a uma conversa muito, mas muito maior, sobre o que afinal significa ser homem hoje em dia. O grande poder dessa pesquisa é que ela joga por terra um estereótipo muito prejudicial. Ela prova com dados e com histórias de vida que aquela ideia do homem que não liga para a paternidade, que é desinteressado, isso é um mito que causa muito sofrimento. O desejo, o envolvimento emocional, tudo isso é real e é imenso. E talvez essa seja a grande lição de tudo isso. Para a gente poder evoluir como sociedade, a gente precisa ter uma visão mais completa, mais honesta da experiência masculina. E isso significa reconhecer as vulnerabilidades. Porque no final das contas, reconhecer essa vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É o que enriquece a nossa compreensão sobre o que significa ser humano. E para fechar, fica uma pergunta não só para mim, mas para todo mundo. Se esse roteiro da paternidade é tão forte, tão dominante, que outras narrativas a nossa cultura oferece? Que outras histórias a gente está contando ou, mais importante, deixando de contar sobre os tantos outros jeitos de se ter uma vida masculina plena e com significado? Bom, a pesquisa de Robin A. Hadley, sem dúvida, abre nossos olhos para essa questão que é fundamental. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nessa jornada de hoje. A gente se vê na próxima.